Olá, eu sou Dulcino Macedo, consultor e desenvolvedor de SAP Business One. Continuando a série sobre consultas de usuários, hoje vou mostrar como criar filtros nas consultas de usuário utilizando campos de entrada ou campos de tela. Também vou falar sobre como utilizar uma consulta de usuários para realizar preenchimento automático dos campos. Se você não é inscrito no canal, considere me dar esse voto de confiança. Vamos ao vídeo. Continuando o conteúdo do vídeo passado, nós apresentamos duas formas de realizar as consultas de usuário. E hoje vamos começar criando uma consulta de usuário através do assistente e definindo um filtro de tela, um campo de tela como filtro para que o usuário possa interagir com essa consulta nossa. Então nós podemos utilizar o menu Consultas, Assistente de Consultas, e vamos seguir o passo a passo. Dessa vez, como detalhamos no último vídeo, vou montar uma consulta simples com base na tabela de notas fiscais de saída, que é a tabela OINV. Então não vou relacionar campos com ela, vou simplesmente montar a consulta com base na nota fiscal de saída. Então vou preencher a tabela, vou clicar em seguinte, vou pedir alguns campos aqui, eu quero que ele exiba para mim o doc date, que é a data do lançamento desse documento. Vou pedir também para que ele exiba o doc num, que é o número desse documento. E posso pedir para que ele exiba o código desse cliente. Ok, aqui já é o suficiente para mim. E no próximo passo, eu tenho as condições e os relacionamentos. Então aqui nas condições, caso eu queira definir uma condição para essa pesquisa, eu posso utilizar essa tela de exibir condições. Como eu utilizo ela? Eu vou selecionar qual é a tabela onde esse critério vai acontecer. Então vou selecionar a tabela de OINV, vou selecionar o campo. Então eu vou dar um tab aqui, ele vai me mostrar os campos da tela de nota fiscal. E eu vou escrever aqui para fins didáticos o doc num como um filtro, tá? Eu vou definir qual é a condição. Então vou colocar uma condição de igual. E na coluna campo barra valor, eu posso definir o valor dessa consulta. É o que eu vou fazer primeiramente. Então eu vou colocar 1 aqui. E ele vai realizar essa consulta para mim, onde o doc num for igual a 1. Então esse é o primeiro passo. Ele executa e filtra para mim os documentos com o código a 1. Porém, se eu quiser a iteração do usuário para que essa consulta seja executada, como é que eu posso fazer? Então eu vou fechar aqui, vou voltar aqui nas consultas, e aí, nesse campo, onde eu tenho campo código, eu posso definir um parâmetro de entrada para o SAP, para que ele me mostre uma tela onde eu possa informar esse código. E qual que é esse parâmetro? Seria colchete. Então eu posso abrir o colchete, colocar um percent e qualquer numeração, tá? Então eu vou colocar o 0 como primeiro parâmetro aqui e eu fecho o colchete. No momento em que eu coloco essa string, ao executar a consulta de usuário, o SAP vai me abrir uma tela me perguntando qual é esse valor. Então nós vamos fazer o teste com isso aqui agora, tá? Então eu vou a seguinte, ele vai gerar para mim o código aqui, ó. Então, perceba que ele gera o error aqui no doc num, apontando para aquele texto estranho que eu coloquei ali, né? Porém, quando eu executo, olha o que acontece. Ele me traz uma tela onde eu posso informar qual é o doc num que eu quero. E essa tela, nesse campo, é um campo de comportamento padrão do SAP. Então eu posso clicar nessa bolinha branca e ver quais os valores que eu tenho disponíveis, ou eu posso simplesmente digitar um desses valores aqui e dar OK. Quando eu faço isso, ele vai me trazer o resultado dessa pesquisa com base naquele campo de tela que eu criei para interagir
com o usuário, tá? Então, esse campo de usuário eu posso fazer para qualquer tipo aqui, porém eu tenho um problema aqui, tá? Antes de gravar o vídeo eu fiz alguns testes aqui e nós temos problema com relação às datas, tá? Então eu tentei aqui fazer esse mesmo filtro com o docdate. Eu vou fazer esse filtro no docdate lá na tela de gerenciador de relatório. Porém, quando eu faço aqui, ó, o que acontece? Ele executa para mim e quando eu informo qualquer valor aqui, ele dá erro nessa execução. Por quê? Por conta dessa função que ele está usando aqui. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas é basicamente essa função que ele está usando aqui que está complicando a vida. Se eu tirar essa função aqui e fizer a execução direta, tá? Ele vai funcionar, ok? Então tá aqui o resultado, tá? Só esse problema. Então, se for utilizar um campo de data aqui no filtro pelo assistente, faça e aí elimina aquela função toTimestamp que ele gera ali com a formatação que vai funcionar legal, tá? Qual que é a vantagem disso? Eu posso estar gravando aqui, então eu vou gravar aqui dentro do nome do canal, né, no grupo do canal. Eu vou criar aqui uma consulta, nota por data. E vou colocar aqui o nome de assistente. Então perceba que eu gero essa consulta, eu crio ela aqui no menu, né? Vou gravar ela, vou fechar e no momento em que eu acessar o menu dessa consulta, eu vou ter a exibição dessa telinha com um campo de tela para que eu preencha ele e execute a consulta. Então, geralmente os relatórios que a gente desenvolve, como nível de consultoria, eles atuam dentro dessa tela de consulta de usuário, utilizando esses parâmetros de entrada como filtros. Então é uma forma da gente deixar um relatório dinâmico de uma forma mais simples de fazer, ok? Então vamos partir agora para a tela de gerador, né? Então vamos ao gerador de consultas. Vou clicar aqui em gerador de consultas. Se quiser mais detalhes a respeito dessas telas, do funcionamento delas, o último vídeo tem bem explicado como é que funcionam cada uma dessas telas. Então temos a tela de gerador de consultas aberta. Para variar um pouquinho, tá? Eu vou utilizar outra tabela, que é o mesmo princípio. Eu vou usar a OCRD, que é a tabela de clientes, tá? Então dessa vez eu vou fazer um filtro aqui, por exemplo, eu vou utilizar a tabela de pedidos, que é o RDR. Aqui a gente tem uma variação maior de campos, é melhor. Eu quero mostrar a data funcionando aqui por dentro do gerador de consultas, tá? Então eu vou pegar também o docnum, vou pegar o docdate, que é um dos campos que a gente vai estar usando para filtro ali, e vou pegar o cardcode e o cardname, ok? Então, como é que eu faço para gerar as condições aqui? Perceba que aqui a geração das condições é bem mais simples, tá? Então, como que eu faço? Eu pego o meu campo, né? Conforme foi mencionado no último vídeo, quem não pegou detalhes corre lá, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas eu vou pegar o campo onde, vou posicionar o cursor do mouse em cima dele e vou selecionar qual é o campo que eu quero fazer o critério. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o primeiro critério pelo cardcode. Então, vou criar aqui, ó, cardcode, ok. E como é que eu faço o critério de entrada da tela? Se eu quiser um critério fixo, é só eu digitar aqui, né? Então, C00001, por exemplo. Ok, e ele vai sempre executar com o critério do C001. Se eu quiser uma variação desse critério, eu posso fazer da seguinte forma. Então, eu coloco o campo aqui, clico sobre o botão condições e ele abre para mim as variáveis. Tá? Então, eu vou selecionar qual é o tipo de condição que eu quero para esse campo. Então, eu vou colocar uma condição de igualdade aqui. Tá? Então, eu vou colocar um igual a, dou um duplo clique, ele passa essa condição para dentro da cláusula where.
e aí eu vou definir uma variável que eu vou usar. Vou usar a 0, que é a primeira variável, duplo clique nela. Ok, está definida a minha condição aqui. Vou fechar a tela de condições e vou executar ela. Então perceba que agora esse campo que eu criei dinamicamente aqui, como um filtro de tela, ele não está voltando mais como um campo numérico. Perceba que ele muta o campo de acordo com o campo do SAP. Então aqui o título já é o mesmo título do campo da tela no SAP, que é o código de cliente fornecedor, né? A bolinha branca aqui, que é a listagem de valores permitidos, eu vou clicar aqui, ele vai exibir para mim o código dos parceiros de negócio que estão listados dentro dessa tabela, tá? Eu vou escolher um deles aqui para a gente executar essa consulta, vou dar um OK e pronto. Temos todos os pedidos deste cliente sendo exibidos aqui. Então, os filtros de tela, eles são bem simples e bem usuais, tá? Eles são uma ferramenta bem poderosa aqui. Perceba que do último vídeo para agora nós já tivemos uma evolução gigantesca do que o que era uma consulta de usuário lá, que era uma coisa fixa, uma coisa dependente do consultor ou do operador, né? E aqui nós já demos uma dinâmica nessa consulta de usuário, onde ela interage, ela conversa com o usuário para gerar os dados que o usuário necessita. Então aqui nós temos uma ferramenta incrível dentro do SAP, que é a consulta de usuários, tá? Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer a segunda parte com relação à abertura. Eu disse que nós mostraríamos referente aos campos de tela, né? E aos campos de entrada. Então, os campos de entrada já foram concluídos aqui. E agora, o que é uma consulta de usuário com base em campos de tela? Eu vou fechar aqui, tá? E eu vou pegar aqui uma tela de... Vou pegar uma das telas de nota também, para não perder o costume. Então, ok, veja. Cada um desses campos aqui é um potencial campo que eu posso estar utilizando na minha consulta de usuários, certo? Ah, mas como é que eu uso isso? Calma lá, já vamos chegar lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma funcionalidade que me indica quem é esse campo, né? Como o SAP reconhece esse campo lá dentro. É uma funcionalidade bem simples, tá? A maioria das pessoas já conhece, mas vale uma dica aqui. Se você vier dentro do menu Visão, você tem uma opção chamada Informações do Sistema. Então você vai estar habilitando ela e perceba que agora, ao passar o cursor do mouse sobre o campo, na barra de status, na parte inferior da tela, eu tenho algumas informações, né? Como, por exemplo, ali, o código do formulário, que é o 133, o código desse item para o SAP, que é o código 4, o código do painel onde esse campo está encontrado na tela, que é o painel 0, não tem painel, e a variável onde eu posso acessar esse valor dentro do SAP, que é a variável 1. Então, do lado eu tenho o campo e o nome da tabela, né, no banco de dados. Então, caso eu queira fazer uma consulta de usuário para a tabela de nota fiscal de saída, como é que eu sei que o nome da tabela de nota fiscal de saída é a OINV, né? Além da experiência com tempo, prática e tudo. É por aqui. Então, qualquer tela do SAP que eu abrir habilitando essa opção e passar o cursor do mouse sobre ela, ele vai me mostrar qual campo do banco de dados esse campo de tela está vinculado. E aí, com isso, eu consigo desenvolver minhas consultas com mais facilidade, tá? Então, tendo isso em vista, como é que eu posso vincular essa consulta de usuário a esse campo de tela? Nós vamos fazer um exercício simples aqui, tá? Que vai ser o quê? Simplesmente a execução de uma consulta de usuário para mostrar dados de acordo com o campo código do cliente em tela, não em filtro, tá? Então, como é que eu desenvolveria isso? Você pode pegar a ferramenta de sua preferência, tá? Eu vou utilizar nesse momento agora o gerador de consultas, que eu acho ele um pouco mais dinâmico nesse ponto, tá?
eu vou pegar as tabelas de contato, tá? Então vamos fazer um exercício um pouco maior lá. Eu quero abrir uma consulta de usuário com a tela de nota fiscal de saída aberta e quero ver quem são os possíveis contatos desse cliente que eu estou lançando a nota, tá? Esse é o escopo. Então como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou identificar qual a tabela onde os contatos estão. Então vou minimizar a tela de nota, vou abrir o cadastro do parceiro de negócio. Aqui no parceiro de negócio eu vou selecionar qualquer parceiro de negócio, tá? Vou vir aqui na aba pessoas e perceba que eu tenho aqui as pessoas de contato. Ó, essas pessoas de contato, elas são gravadas numa tabela chamada OCPR, tá? Então essa vai ser a tabela onde eu vou buscar as minhas informações, perfeito? Então eu vou fechar aqui agora, eu já sei que o nome da tabela é OCPR. Agora eu vou abrir a meu gerador de consultas e vou apontar para a tabela OCPR. Pronto. Então perceba que eu tenho aqui o card code, ou seja, esse contato ele está vinculado a um parceiro de negócio, né? Então é isso mesmo que eu quero. E o que eu vou pedir para aquele list aqui para mim? O nome da pessoa de contato e vamos colocar aqui o telefone de contato dessa pessoa, o telefone 1, tá? E o e-mail. Pronto. Basicamente isso aqui. Porém, eu quero um critério, eu não quero que ele liste todas essas pessoas de contato. E eu quero basear o meu critério no card code. Só que eu não quero basear o meu critério num card code de uma telinha que vai ser aberta e eu vou informar esse card code. Eu quero vincular esse critério ao campo de clientes da minha nota fiscal de saída. E aí é o segredo agora, o pulo do gato. Como eu faço isso? Eu venho aqui, tá? Eu vou colocar um igual, porque eu quero uma igualdade. E aí, as variáveis de tela, como que eu acesso? Diferente das variáveis de entrada, as variáveis de tela são acessadas através do menu dólar. Então eu vou colocar dólar, vou abrir o colchete, vou colocar dólar novamente, e aí eu vou referenciar o campo. Lembra que o campo, ó, eu vou passar o cursor do mouse novamente no campo, olha lá. Esse é o campo 4. Então eu vou apontar para o campo 4.0.1. 1 é o tipo de retorno, tá? Não vou dar muitos detalhes aqui, mas basicamente é isso. Então, aqui eu vou executar essa consulta para vocês verem, mas ela vai me retornar um erro agora, ó, tá? Então ele vai dar para mim como se essa consulta tivesse errado. Porém, não se assuste, vamos insistir aqui. Eu vou gravar essa consulta, vou gravar aqui no canal e vou colocar aqui contatos parceiro e vou gravar. Gravei o contato do parceiro de negócio aqui. E agora, para execução, vou fechar tudo aqui, tá? Vou informar um parceiro de negócio qualquer aqui. Eu vou pegar essa River, tá? Vou dar um OK. Vou cancelar aqui. Vou pegar a River. Tá. Ela está em dólar aqui, a moeda, ele está gerando esse problema. Então, vou pegar uma outra qualquer aqui. Pronto. Essa aqui. OK. E agora eu quero listar as pessoas de contato dela. Como é que eu faço? Eu venho em ferramentas, consultas, consulta do usuário, menu do canal e contatos do parceiro. Veja que ele substitui aquela string de tela que eu coloquei aqui pelo código que está lá no campo. Ó. Então agora, aqui embaixo, estão todos os dados referentes ao Sandro, né? Então se eu mudar ali, ó, vou fechar aqui, vou mudar o parceiro de negócio. Vou pegar o Web Customer, né? Então vou dar um OK. Vou no consultas novamente. Vou abrir a minha consulta de usuário e vou rodar. Perceba que ele trouxe o código do Web Customer, tá? Então é dessa forma que a gente utiliza os filtros aplicados a campo de tela, tá bom? Então já temos 2 pontos ali finalizados e vamos para o último ponto, que é o quê? Preenchimento automático de um campo de acordo com as informações de tela. Bom, já temos. Qual que é o segredo agora? Eu posso pegar
qual é o campo que eu quero preencher, né? Então eu vou identificar qual o campo que eu quero fazer o preenchimento, tá? Lembrando que eu não tenho restrição com relação a campo padrão ou campo de usuário. Eu posso usar isso em qualquer campo, tá? Eu vou tentar usar o campo de observações, tá? Observações padrões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma modificação. Nós vamos estar utilizando essa mesma consulta que eu desenvolvi aqui na tela de nota, tá? Para fazer o preenchimento do campo observação. Qual que vai ser o nosso escopo? Eu vou preencher no campo observação a pessoa de contato desse cliente, tá? Então aqui é para fins didáticos apenas, tá? Eu tenho que levar algumas outras coisas em consideração, como por exemplo, nesse filtro eu deveria pegar também a pessoa de contato selecionada aqui, tá? Se eu tiver mais de uma pessoa de contato eu posso ter problema. Mas só para fins didáticos, para o entendimento da função, eu vou usar essa mesma consulta. Então, um cuidado que eu vou ter que ter com essa consulta é, eu vou abrir por aqui, pelo gerenciador, tá? E vou mandar ela rodar por aqui, ó. Para quê? Para ela me trazer o valor certo, o valor da variável, né? O nome da variável, a referência da variável, ao invés de trazer o valor do campo. Por quê? Se eu rodar pela tela de nota, ó, aqui foi rodado através do gerenciador. Aqui foi rodado através do campo de tela, tá? Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que rodar aqui e salvar com esse critério, tá? Então não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Mas basicamente o que eu vou fazer aqui, eu vou puxar o primeiro contato que eu tenho para esse cliente, para usar isso no preenchimento da observação. Então não vou entrar em detalhes aqui, tá? Isso aqui é sintaxe do SQL e do HANA, tá? Vou preparar algum material referente a isso. Ainda se for do interesse, a gente posta aqui no canal algo um pouco mais simples, tá? Mas não vou aprofundar tanto, porque é um conceito muito técnico. Então eu vou estar gravando, vou fechar. E aí ao executar agora, eu vou vir aqui dar o foco na tela de nota fiscal de saída. Vou executar. E eu tenho o mesmo resultado, porque eu só tenho um contato no Web Customer. Ok, então essa vai ser o valor que eu quero no campo observações. Agora, como eu faço para preencher? Já está enrolando, já estou enrolando nisso. É simples, eu dou foco no campo que eu quero, que é o campo observações, tá? E aí eu vou pressionar as teclas Shift, Alt e F2, e aí ele vai me abrir essa condição aqui, ó, valores definidos pelo usuário. Tá? A opção que eu vou entrar, não vou estar detalhando essa funcionalidade da tela, mas o que nós vamos usar aqui é procurar nos valores existentes definidos no usuário de acordo com consultas. Então eu marco aqui, escolho qual é a consulta que vai ser usada, contatos do parceiro, vou dar um OK e vou atualizar aqui, tá? Então tem outra condição aqui, ó, deixa eu voltar aqui, tá? Quando eu coloco essa consulta vinculada a um preenchimento, nada acontece. Se eu quiser que ele seja preenchido automaticamente, que é a condição que a gente quer, eu tenho que marcar aqui embaixo. Atualização automática ao modificar o campo. Eu marco e aí eu digo quando ele vai preencher. Ele vai modificar esse campo quando qual campo for modificado. Qual campo vai ser o gatilho para o preenchimento desse campo que eu estou informando agora. Então, vou estar escolhendo aqui o campo cliente fornecedor lá em cima, que é o campo onde eu informo o código do parceiro de negócio. Cliente fornecedor, tá aqui, ok. Eu posso deixar a atualização regular, tá? Ou eu posso exibir o valor gravado. Então, se eu deixar a atualização regular, sempre ele vai estar buscando essa informação através da consulta e preenchendo o campo. Se eu exibir o valor que está gravado, no momento em que ele navegar uma nota fiscal, ou um documento, ou um registro qualquer, que foi preenchido através dessa consulta, ele vai trazer o que está no banco e mostrar primeiro. Se houver alteração no campo após a exibição,
ele modifica o valor do campo. Ok? Vou atualizar aqui e vamos fazer o teste da nossa funcionalidade. Então, vou mudar o parceiro de negócio aqui. Ele está como Web Customer. Eu vou colocar a microchip, tá? E aí eu posso vir aqui embaixo e eu vejo que ele trouxe para mim na observação a Judite. Quem é a Judite? É o contato de dentro da microchip. Então, eu posso vir aqui em pessoas. Ó, o primeiro contato dentro do cadastro de parceiro de negócio microchip é a Judite. Então, ele trouxe ali para mim. Então, é dessa forma que a gente utiliza as consultas de usuário para fazer um preenchimento automático de algum campo. Isso serve para qualquer campo, seja ele um campo de listagem, como uma filial ou uma pessoa de contato, ou seja ele um campo texto. Tá? Isso funciona em todas as vertentes do SAP. Então, aqui reforça algo que eu mencionei no primeiro vídeo, que é o quê? É a versatilidade da consulta de usuários dentro do SAP. Tá? A gente consegue fazer pequenas customizações nos módulos utilizando desta ferramenta e sem muito esforço, sem o desenvolvimento de um add-on ou de algo para modificar o SAP através dos... muita gente fala assim, os fios ligados atrás do SAP, né? Então não preciso mexer nos fios ligados atrás do SAP. Eu posso utilizar aqui o front-end mesmo. Tá? A nível de consultoria a gente consegue resolver alguns problemas de preenchimento. Tá bom, gente? Esse é o material. Se você gostou do vídeo, curte aí, dá essa moral pra gente, tá? Se você não viu o vídeo sobre consultas de usuário, que foi o último lançado, dá uma corrida lá, acompanha o material, tá bem legal, tá? Se tiver dúvida, sugestão, coloca aí nos comentários, eu vou estar respondendo, ou se tiver um contato direto comigo também, eu vou estar respondendo. Vou deixar as minhas redes sociais aqui, vou deixar o LinkedIn, tá? Que é a rede social onde eu sou mais ativo. E uma boa noite a todos, até mais.